Pessoal, ok? Vamos lá hoje, nessa perspectiva ligado à pedagogia da corporeidade. Vamos classificar os períodos que são dias, dias que são semanas, semanas que são meses e esses meses que são anos a cada dia nessas estações cotidianas. Nos coloca um hábito de vida histórico. Quando falamos períodos preparatórios, falamos de intencionalidades, utilidades e a nossa maneira de recordar os movimentos que aprendemos. O movimento é recordar, e o recordar do movimento vai nos ajudar a ter sobrevivência diárias constantes. Pode ser um campo, um esporte, um tatame, lugar que tenha lugar para ter um espaço de tempo conveniente para treinarmos a cada dia. Eu uso a pedagogia da corporeidade, uso o campo de superação, a crítica superadora, que relaciona uma maneira instrumental ligada à realidade histórica, que estamos inseridos numa comunidade, num bairro, num país, ou seja, aonde estamos na nossa existência e coletividade ampla. Isso nos depara entre fatores que venham a haver diálogos entre o corpo, que não deixa de ser períodos, ciclos, seriações importantes em nossa vida. É lógico que os períodos preparatórios são todos os dias, e os planos de controle nutricionais são todos os dias. Todos os dias, entre atletas, esse organismo que fala sobre nós, que conversa conosco, que anaboliza e cataboliza. A maneira de conversar é o quê? Quando necessitamos de água, quando necessitamos de alimentar, o nosso corpo tem meios emergentes para falar. Então, o período preparatório nos coloca fases básicas, 1, 2, 3, e essas fases nos coloca desenvolvimentos de condições. Lógico, se um atleta relacionado à capoeira, um atleta relacionado ao Muay Thai, como o Esporte TV estava demonstrando ali, ligado à cultura popular. A cultura popular ela está relacionada a todas não só as artes marciais e lutas, ou jogos, ou esportes, mas a cultura está em todas as partes. Muitas vezes, entre esses fatos inseridos, respeitando alguns doutores, como o doutor Melo, que foi um dos meus professores, ele tinha a disciplina cultura popular. E a questão da cultura popular, ela está inserida não só no esporte performance, mas no esporte participativo, no esporte cultural, que está inserido no esporte que vincula para todos. O que eu quero dizer é que a pedagogia da corporeidade é tão complexa que temos que controlar a maneira de falar ou ter cautelas entre esse controle motor, entre fases específicas e a sua especialidade. É lógico que a especialização vai destacar que você é especialista de uma área que venha difundir o treinamento esportivo. São períodos de obtenção de formas, a específica de formas, entre essa maneira ligada à espécie que eu quero treinar diante dos períodos de preparação. É lógico que ao meu ver, essas fases de transcendência, transição, relacionam também a especificação aonde eu vou objetivar o meu treinamento. E esse campo de objetividade, temos que colocar períodos de competição. O período de competição, é lógico que tem período de competição, duas competições, 3 competições num treinamento que vem enfocar
é o acompanhamento. Aonde é uma preparação, há um acompanhamento. Pode ser um nível que for, ou seja, o tipo de treinamento, ou seja, vou colocar a educação aqui, uma maneira constante, como equilíbrio, né? A nossa caminhada, ou seja, a bicicleta, ela é constante, ou seja, o equilíbrio é constante. Até quando nós paramos de caminhar de bicicleta, de andar de bicicleta, o modo que nós colocamos no modo cultural, o equilíbrio tem que ser constante para não cairmos em questões, machucarmos, levantarmos. E o próprio equilíbrio que é treinado diante de campos unilaterais, bilaterais, ligado ao quadríceps, vai nos fortalecer regiões importantes do músculo, que são fatores solicitantes que venha nos colocar sustentabilidade, ok? Então a manutenção vem a resultar reestruturas, renovações ligadas ao treinamento. Então a pedagogia do movimento é a maneira operativa ligada aos campos óperos que acontecem. Porque preparação parece que estamos em outro mundo, outra concepção. É lógico que venha a dizer que é lógico conversar com uma pessoa entre os seus parâmetros e diálogos e conversas com alguns autores, são palavras-chave que têm uma maneira que venha a identificar coordenadas que ligam outras disciplinas e interdisciplinas ligadas à pedagogia da corporeidade. Embora o objetivo básico é um nível de preparação geral, porque é onde eu tenho base, eu tenho subsídios, é onde eu tenho subsídios, eu tenho uma raiz, e se eu tenho uma raiz, eu tenho uma razão, a palavra razão de viver são bases de buscarmos resultados importantes em nossa vida. Cabe dizermos, nós olhamos assim, eu estava vendo ali o Sport TV, já falei do futevôlei, Sport TV, já falei de futebol americano, agora eu vi a capoeira, então gosto só de comentar sobre esse assunto. A gente vê ali mulheres e homens ali, né, entre destaque, entre a corda amarela, ou seja, azul, né, ou seja, a preta. O dia que eu chegar na preta é porque realmente é essa caixa preta mesmo que nos coloca destaque. Então são fatores importantes, ok? Que vem a destacar a vida entre parâmetros importantes. Falando eu, modo de dizer, né? Eu não saí da corda branca até hoje, mas estou sempre aprendendo e aprendendo. E nem corda branca eu podia comprar, nem tinha uma calça, tive que ganhar uma calça. Eu também cheguei dentro de casa, falaram para eu tirar porque falaram que algo sei lá do que, né? E eu falei, eu fui lá, tive que ainda conversar, dialogar. Você pode perceber que na família tinha que guardar na bolsa para ir treinar. Eu acho que é interessante que dentro da nossa casa, muitas vezes a gente não tem essa liberdade, mas lá fora a gente colocava uma calça de capoeira, tinha um valor muito grande, como uma camisa, na minha época, que era difícil ter algumas modalidades a treinar, né? Por exemplo, tempos atrás, entre campos curriculares ligado a outras modalidades, não estou falando que eu treinei um tal treinador, sou como ele, grande mestre, ou seja, uns grandes homens nessas maneiras, mas eu estive lá presente, né? Eu estive, ou seja, num momento ali, unânime e distinto. Cada um tem a sua diferença, por isso que eu falo motricidade humana, ligada à pedagogia da corporeidade, ok? Então, entre esses procedimentos, há uma maneira objetiva para especificar, essa especialidade. E essa especialidade nos coloca cronogramas representativos ligados à vontade, e a vontade à representatividade, e a representatividade nos coloca períodos fenomenais, períodos representativos, períodos
ligado à vontade, motivacionais, e vai períodos observatórios, períodos ligados à observação, observação, períodos modificações, períodos repetições, ok? Que vem a destacar a ênfase, a intensidade de treinamento. Na fase básica, as condições de combinações de jogos e volumes de treinamento, que vem aumentar o volume para, ou seja, destacar um campo de fase inicial, desde o ciclo pré-operatório, ou seja, campo motriz, que venha destacar o anaeróbico, porque é uma criança, uma jovem que venha cansar rapidamente, 30, 20 minutos, então você vai destacar um volume maior de resistência aeróbica, mas gradativamente. É lógico que eu não vou subir entre esses tijolos, há vários tijolos aí, há várias pessoas heterogêneas ligadas ao seu corpo e às suas diferenças. Nos coloca maneiras importantes nessas fases, embora tem fase básica, tem fase específica, embora eu coloque fases que nos coloca maneiras complexas que venha a ter, ou seja, essa ligação, essa conexão, ou seja, essa sinapse que relaciona o cérebro, que relaciona as maneiras que certas pancadas possam também nos ajudar, nos alertar também e alertar outros que fizeram parte, que eu fiz parte de equipes ligadas a algumas tribos, não sei se é tribos ou cultura corporal, que venha ter o quê? Fontes para treinar. Eu estava vendo um rapaz ali, ele falou, é um capoeirista sem coluna ali, que já o quê? Para mim é uma maneira em destaque, já a pessoa ficar ligada. Com todo respeito, sem coluna por quê? Sem coluna porque ali ele tá rápido, né? Vinha nas costas, rapidez para deslizar, esquivar, são fatores importantes. Tem outro furacão lá também, então são maneiras que são colocadas como o futebol, são maneiras colocadas como o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, que também vem a destacar, que é a história do judô. O judô, eu estava vendo uns documentários ligados à pedagogia da corporeidade, ali naquele núcleo GPEC, é um núcleo ligado à corporeidade e motricidade humana, e os treinamentos ligados ao judô ali, o rolamento, você faz o rolamento, você já vai, desce, faz o rolamento com a posição bem parecida de ensinar o rolamento ligado à capoeira. É bem parecido, eu falava com um professor meu na faculdade em épocas atrás, que é bem parecido, alguns campos semelhantes que possa colocar entre a cultura corporal, entre o campo desenvolvimentista. Nós temos que saber que os parâmetros desenvolvimentistas, não quero chamar a atenção de professores aqui, que havia, né, em épocas atrás, nos campos universitários, faculdades, eu acho que eu tinha essa liberdade de tomar café com eles lá, né, em campos de respeito, né, provas lá em questões de acesso. Basquete em si, nossa, basquete em si, uma pessoa não tem como saber dançar um tango, não saber dançar, é lógico que vai aprender rapidamente. Então são questões de deslocamento, movimento que você faz, o handball. Então são maneiras familiares que venham a nos colocar uma elevação de níveis de combinações de jogos. Você vê alguns livros ligados ao treinamento de força. Eu vou citar o Bompa de novo. Há pouco, né, o tanto Bompa, então daqui a pouco ele vai aparecer aí. Não sei se vocês, né, de vez em quando vendo. Então, há os controles bioquímicos, hematológicos, né, que já olhamos no plenário falando sobre os campos hematológicos. É melhor usar o termo hematológico, que é estudo, ciência, ligado aos parâmetros de pesquisa, e que venham nos tocar hábitos de vida, entre essas adequações ligadas à carga, o estresse que relaciona a ansiedade. A ansiedade não pode ultrapassar o nosso tempo e não pode ultrapassar o nosso pensamento. Nós temos que pensar antes de pensar e pensar mais ainda antes de fazer alguma coisa nos campos óperos. Então, diante desses fatores hematológicos,
que as hemácias, o fluxo sanguíneo, o oxigênio, o glicogênio, as fontes energéticas são inerentes ao próprio sangue, né? Que nos colocam na introdução 5 litros, mas os 5 litros que tem no nosso corpo vai aumentando esse volume e intensidade em decorrência da nossa própria atividade e eficiência do nosso corpo, de volume e deslocamento, intensidade e deslocamento. Você vai entrar numa casa, vai entrar em qualquer lugar ou instituição, vai ter um campo institucional, interinstitucional, que são mobilidades. Essas mobilidades são mobilidades que vão ocorrer movimentos. A palavra mobilidade vai associar a palavra movimentar, e a palavra movimentar nos coloca também associações ligadas à performance, à aptidão física, capacidade física, que venha ter um treinamento que possa haver interrupções. É lógico que você vai, quando você voltar, vai haver essas maneiras de dificuldades, que venha relacionar aos procedimentos. Falando tempos atrás, eu fiquei uns 5 ou 6, 7 anos sem entrar dentro do campo. Estava falando para os rapazes, o pessoal, o rapaz lá, falando com ele. Quando eu entrei, eu joguei 3 minutos, eu fiquei feliz. 4 minutos, depois 10 minutos. E essa complexidade que é o corpo para se adaptar de novo, até hoje ainda eu sempre peço para entrar no segundo tempo, quando não está faltando, e você vai se adaptando, porque se você for comer logo a pizza toda sozinha, e as questões das estatísticas também que nos ajuda, não é só você que faz pesquisa, não é só eu que faço pesquisa, tem pessoas analisando as pesquisas que você está fazendo, mesmo você querendo ou não, você numa academia, ou sendo um juiz ligado à capoeira, a qualquer tipo de esporte, você é um pesquisador ali que você vai comentar. Vai ter elementos importantes, pode ser no Face ou na família, vai vazar alguma questão importante ligada ao treinamento esportivo. E se você tem referência, tem currículo, nem que seja em academia, seja em escola, ou qualquer tipo de instituição ligado a treinamento esportivo, ou seja, vai colocar esses mantenedores ligados ao treinamento, esses mantenedores que vêm nos manter, né? Embora estou aqui agora, que estava em outras lives aí, ligado a alguns dispositivos e aplicativos. Hoje estou buscando a frisar o que é periodização. É um acompanhamento constante, nem que seja em outro local, mas buscamos colocar temas transversais, centralizados e objetivados, ligados à pedagogia da corporeidade. Entre os fracos, os fortes, nos coloca potencialidades, que vem a relacionar uma decisão. Alguém vai ter um tipo de capacidade. Eu posso ter deficiência na região de um QI, ou seja, um déficit de atenção, ou seja, um tipo de maneira imperativa, uma maneira que venha colocar fatores que possam nos ajudar a reforçar o aspecto negativo para um aspecto positivo, ou seja, esse aspecto negativo que colocam algum tipo de síndrome ou sintomas, que a palavra sintoma significa significado, e o significado também vai associar movimento, porque o movimento que você faz vai demonstrar, diagnosticar, ou seja, o próprio significado, e vai recordar o que é o movimento, e o movimento vai recordar, ou seja, o movimento vai recordar, e a recordação do movimento também vai nos ajudar também a você buscar níveis constantes. Então, movimentar é recordar, e recordar também é movimento. E esse movimento vem a destacar essa dualidade entre cultura corporal, ou seja, aí o que você está inserido. Será que a cultura corporal ela está separada daquelas abordagens histórica, crítica? Ou seja, nós temos que ter esse cuidado, essa cautela. Eu estava vendo alguns livros, não sendo um censurador literário, mas buscando bons resultados e possibilidades, que a cultura popular é o problemático que eu tinha em faculdade. Cultura popular. Entre a cultura popular, eu tinha que respeitar. É o meu superior ali. Mas é lógico que eu tinha que
Se ele sabe que ele é meu superior professor, ele tem que respeitar também eu colocar as minhas colocações ligadas à minha autonomia, ligado àquelas maneiras criteriosas e importantes na concepção de mundo. É lógico que é só o professor, a professora não, em questões importantes ligadas ao feminismo. Eu só tenho uma amizade, né? Amizade, algo de colegiado, né? Já tive amizade. Você pode ver que são pontos fortes, ligados às minhas prateleiras, campo consciente. Tô brincando, hein, pessoal? É lógico que há opções táticas, opções técnicas, que nos colocam a processos exaustivos ligados a essa temporalidade. As aulas mistas, essa foi as complicações que me colocaram a dizer entre fatores que venham internizar não exterminar, externar maneiras importantes, né? Entre esses planos expectativos. Aonde há uma expectativa, há uma experiência. Aonde há uma experiência, venha ortogar um aprendizado que seja o aprendizado motor. Esse aprendizado motórico, né, que eu estava falando, motricidade motórica, corporeidade, nos coloca programações de competições, programações de bases, estruturas ligadas aos períodos preparatórios de fase específica, fase básica, período de competição, que venham nos colocar uma prática. Se nós olharmos prática, recuperação, a recuperação já fala sobre intensidade. 48 horas, 24 horas, essa recuperação nos coloca possibilidades para não haver lesões. Os intervalos de recuperação, porque quando você faz algum tipo de atividade com intensidade, você vai ter que ter um intervalo para fazer de novo. Mas embora o treinamento como um todo, se é 1 hora, se é 40 minutos, 30 minutos, vai que ter um intervalo de recuperação para ver aquela ressíntese proteica ligado à recuperação entre os substratos energéticos. Então, essas maneiras de sofridas diante do treinamento, a durabilidade, não é? E o treinamento que determina o entendimento que devemos fazer ligado ao treinador e o treinante, nos coloca maneiras importantes, ok? Então, os ciclos de treinamento são fatores importantes, né? Entre os ciclos é um processo, por isso que eu coloquei alguns anexos ligados a alguns artigos aí, que eu coloquei ciclo, em vez de eu falar ciclo sensório-motor, eu falei ciclo operatório concreto, porque o ciclo vai nos colocar demanda de estações, circuitos, que venha destacar o treinamento entre essas maneiras óperas que são propósitos, né, ligados a essas oscilações que o ser humano, sim, não, o treinamento ligado a oscilações, lembramos o próprio Weineck, né, o treinamento de oscilações, em vez de colocar intervalado, ele coloca de oscilações para nós entendermos, desce, sobe, ou seja, intensivo, depois extensivo, depois diminui, depois aumenta, diminui, o Fertlek, né? Treinamento, velocidade e o jogo em si nos coloca preparações para refletir sobre essas apresentatividades. Então, um ciclo ligado à pedagogia da corporeidade nos coloca o Vygotsky, você pode ver que não tem um acento no O, mas nós colocamos Vygotsky, que é um modo de expressão de falar. Eu não sou professor, que nem eu falei com o rapaz ali, pouco tempo ali, rapaz, esse todinho tem um ácido fólico. Não, aí ele falou comigo, é ácido fólico, olha o acento no O, que coisa boa, né? Que coisa boa, é faculdade. E coisa boa, modo de dizer, não é do rapaz, né? Nem a questão todinho, né? Questão de expressão ligada ao corpo, porque você sabe como é que é as questões estereotipadas ligadas a uma comunidade, a preparação, coisa boa, modo de dizer, em questões do o acento que nós não colocamos. Tem vezes que eu não coloco aí, mas vocês podem perceber a dificuldade. Então há uma evolução ligada às condições. Então o ácido fólico está ligado a fatores ligado às maneiras
de esses regimes ligados à maneira hipertrófica, um exagero também ao campo de hiperplasia, que alguns colocam, e também de inflamações, né? Que vem a destacar fatores que nós olhamos, o índice glicêmico de um todinho, você pode também fazer um campo análogo também de um whey protein. Se você olha um todinho e você vai ver o índice de porcentagem é similar, imagina você ver um whey protein. Falando que o ser humano tem esse destaque ligado ao treinamento periódico, a pessoa vai te mostrando muitas coisas, você vai treinando, você vai se aperfeiçoando. É lógico que você vai ter colocando maneiras importantes. Não estou querendo entrar na área que venha aprofundar a nutrição, mas fazemos parte da nutrição porque vamos falar de substratos energéticos como a DPCP, alático, lático, glicolítica, ou seja, vem a destacar o artigo A, o artigo O. Já há um conflito entre as palavras, entre menino e menina, menino ou menina. Então, há esses conflitos biológicos e esses conflitos que relacionam o destaque à maneira biológica e social. Essa sociogênese que vem a haver recomendações ligadas a situações ligadas ao treinamento. Então, entre esses fatos, desde o século XX, século XIX, a antiga União Soviética, e que nos coloca em empregabilidade. Querendo ou não, sei que os alemães também têm uma história bem crescente ligada ao treinamento, o exército, entre essas direções de trabalho, mas também nos ajuda a olhar como expert ligado à ginástica, que era obrigatória para todos na época, né? Se nós olharmos o que é educação física, a história da ginástica, que vem de vias e veias a exercitar, nos coloca a União Soviética também com a maneira de representatividade muito grande e vontade de, ou seja, ocupar o espaço territorial de outros países, para estar num país de primeiro mundo, e que nos coloca adequações importantes. Ok? Então, eu coloco entre esses fatores, entre concepções do ciclo semanal, que eu já falei até de criança, o GH aqui para destacar as questões anaeróbicas, anaclônicas, analíticas. A palavra é anual, então vamos colocar primeiro dia, desenvolvimento de resistência anaeróbica. Vamos colocar uma questão. Segundo dia, desenvolvimento de resistência anaeróbica. Terceiro dia, desenvolvimento de resistência aeróbica. Vamos colocar uma sugestão de treinamento aqui, a gente ia enfocar e enfatizar uma semana. Que é um dia, 2 dias, uma semana são 7 dias, são 6. Vai depender, 5 dias, vai depender das questões das escalas internas e escalas externas de cada treinador. Então, terceiro dia, desenvolvimento de resistência aeróbica. Quarto dia, descanso, pause, recuperação. Quinto dia, desenvolvimento da resistência anaeróbica e da velocidade, ok? Sexto dia, desenvolvimento de resistência aeróbica. Sétimo dia, descanso, recuperação. Aí, ou seja, fase de recuperação para depois voltar. Então, as observações, então é o sétimo dia aqui. São fatores que eu coloquei como temas no quadro ali, e esse quadro coloca temas ligados ao, seja, fatos importantes entre a treinabilidade e a aplicabilidade. E essa aplicabilidade, ela é unânime. Essa aplicabilidade, ela é social, mas você tem que colocar um despertar ligado à autonomia. Se você é o chefe, você é o empresário, o dono de alguma academia, coloque sugestões, peça, por favor, também em escolas, sugestões para você ter essa maneira interativa, superadora, que venha mesclar fatores importantes entre essa durabilidade. Então, a pedagogia da corporeidade é lógico que vai inserir um fator de descanso, que eu coloco o lazer ativo, aonde eu quero chegar. É o lazer ativo, que é o tempo ativo, mesmo que esteja num trabalho, você vai desenvolver o campo anaeróbico, você vai desenvolver o campo aeróbico, você vai desenvolver o campo de resistência, velocidade e propriamente dita força e resistência. Resistência e força, que vem a destacar nos campos multifuncionais. É lógico que nem percebemos os graus semanais. Daqui a pouco já estamos na terça-feira, hoje é segunda-feira, amanhã é quarta-feira, quinta-feira, e outro dia vai discutir no outro dia. Por quê? Porque muitas vezes, independente que seja o dia, você vai buscar meios que possam fortalecer uma potencialidade ligada ao treinamento que você está fazendo.
Vai ter momentos que você vai precisar para correr, para deslocar, para ter uma aptidão, uma potência, ligado à espécie de treinamento que você esteja treinando. Isso nos coloca colocações entre alternâncias que venham a ser sucessivas diante dos atletas e outros fatores propostos, vários autores, ok? Entre esse orçamento ligado ao planejamento. O orçamento eu falo por quê? A porcentagem ligada ao campo aeróbico, a porcentagem ligada ao campo aeróbico, essa porcentagem entre estímulo e resposta nos coloca fatores, né, desse produto interno, que é o nosso próprio corpo, né, que vem a relacionar um respeito corporal e que vem a haver rentabilidade. R rentabilidade interna, rentabilidade externa, que vem a externar fatores importantes, ok? Então, entre esses fatores, há o treinamento intensivo, que vem associar a performance que vem a haver reconstituições ligado ao potencial motor, o sarcoplasma e a sua maneira de se vem a destacar, ok? Entre estações em ciclos, pode ser inverno, primavera, verão, outono ou inverno. Eu não sei qual o tipo que você venha a destacar no treinamento intensivo. É lógico que alguns colocam, ao meu ver, que vai depender do tipo de pessoa. Pessoas que gostam de treinar no calor ou também treinar no frio, no inverno. Ou seja, então, entre o verão também, para demonstrar o corpo, as questões que vem também a haver um aquecimento. É lógico que a chuva também vem atrapalhar a altitude, ligada ao consumo máximo de oxigênio, nesses intercâmbios de intensidade alta, média, fraca, média, alta, que vem a destacar nos campos adaptáveis. Ok? Então, os coloca maneiras periódicas de recuperação, aceleração, desaceleração, ajustar, que significa coordenação motora, e essa coordenação motora nos coloca ciclos de tempos, e o tempo é ativo, nem que você não esteja trabalhando, mas o tempo é livre, ou o tempo é construído, ou o tempo seja a maneira cultural, e essa maneira cultural fica algo ativo, porque você está vivo ainda, e a cultura, tem um campo hematológico, né? Hemácias, igual o fluxo sanguíneo está circulando, você está vivo ainda. Quando parar o círculo sanguíneo, acabar a creatina, você faleceu. Ou seja, a creatina está inserida em nosso corpo. Então, nos coloca intensidades entre ondulações de substratos energéticos que vêm a destacar, mas não quer dizer que está isento do seu corpo. São fatores que vêm a planejar essa representatividade e esse aspecto fenomenais, ok? Só alegria, só alegria entre essas conquistas diárias de vidas, ou seja, constantemente nessa cosmovisão que é a corporeidade e a bagagem cultural, que é inserida constantemente a cada dia. Valeu, pessoal.